Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra
e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave.
Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Josias, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores.
Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações, e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor.
Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço
intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos.
Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto,
aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Josias, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo.
Agradeço as minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João.
Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela,
a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo,
aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos. Na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases,
você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos.
na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja.
relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra
e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Josias, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave.
Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Vamos relaxar, vamos suavizar nossos ombros, fechar os olhos, suavizar bem toda a área do pescoço, relaxar, ligarmos-nos a Deus. Tranquilize-se, vamos realizar agora o Japamala, que você vai absorver profundamente e vai lhe dar muita saúde, muita paz, muita alegria. Coluna verticalizada, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou. Meus caminhos estão abertos para a luz, para a paz, para a saúde, para o amor, para a alegria. Eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena saúde, em plena paz, em plena harmonia. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena saúde, em plena harmonia. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, amor, libertação, saúde, alegria. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou, eu sou, eu sou. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, saúde, amor, renovação. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, para todos os seres da terra e fora dela. A luz divina nos acompanha, a luz divina nos acompanha, a luz divina nos acompanha. Eu sou, eu sou, eu sou. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, saúde, amor, renovação. Mãe Santíssima, rogai por nós. 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 Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Mãe Santíssima, 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 rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. A luz divina do nosso ser se manifesta profundamente. Assim é, assim será, por direito divino para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra e fora dela. Mãe Santíssima, rogai por nós, por toda a nossa família, por todos os nossos lares, para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo esteja em nós. Cumpra-se aqui agora, infinita e verdadeiramente. Vamos relaxar, vamos suavizar nossos ombros, fechar os olhos, suavizar bem toda a área do pescoço, relaxar, ligarmos-nos a Deus. Tranquilize-se, vamos realizar agora o Japamala, que você vai absorver profundamente
que vai te dar muita saúde, muita paz, muita alegria. Coluna verticalizada, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou. Meus caminhos estão abertos para a luz, para a paz, para a saúde, para o amor, para a alegria. Eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena saúde, em plena paz, em plena harmonia. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena saúde, em plena harmonia. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, amor, libertação, saúde, alegria. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou, eu sou, eu sou. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, saúde, amor, renovação. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, para todos os seres da terra e fora dela. A luz divina nos acompanha, a luz divina nos acompanha, a luz divina nos acompanha. Eu sou, eu sou, eu sou. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, saúde, amor, renovação. Mãe Santíssima, rogai por nós. 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 Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Mãe Santíssima, 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 rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. A luz divina do nosso ser se manifesta profundamente. Assim é, assim será, por direito divino para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra e fora dela. Mãe Santíssima, rogai por nós, por toda a nossa família, por todos os nossos lares, para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo esteja em nós. Cumpra-se aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Vamos relaxar, vamos suavizar nossos ombros, fechar os olhos, suavizar bem toda a área do pescoço, relaxar, ligarmos-nos a Deus. Tranquilize-se, vamos realizar agora o Japamala, que você vai absorver profundamente e vai te dar muita saúde, muita paz, muita alegria. Coluna verticalizada, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou. Meus caminhos estão abertos para a luz, para a paz, para a saúde, para o amor, para a alegria. Eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena saúde, em plena paz, em plena harmonia. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena saúde, em plena harmonia. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, amor, libertação, saúde, alegria. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina,
Eu sou a luz divina, eu sou, eu sou, eu sou. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, saúde, amor, renovação. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, para todos os seres da terra e fora dela. A luz divina nos acompanha, a luz divina nos acompanha, a luz divina nos acompanha. Eu sou, eu sou, eu sou. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, saúde, amor, renovação. Mãe Santíssima, rogai por nós. 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 Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Mãe Santíssima, 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 rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. A luz divina do nosso ser se manifesta profundamente. Assim é, assim será, por direito divino para mim. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos.
e amigos, eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos. Na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço.
Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos. Na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a